Olá, tudo bem com você? Eu espero de todo o meu coração que você esteja muito bem, que você tenha tido uma ótima semana. Desde já desejo que você tenha um fim de semana maravilhoso, uma semana linda para você que estiver de repente aí assistindo a reprise, né? Então, eu desejo que você fique o programa todinho de hoje comigo mais uma vez, um programa cheio de informação, cheio de bênção, cheio de surpresas aí, né? Tem surpresa até para mim no programa, gente? Vocês sabem como é que é a produção do programa, né? Sempre faz uma coisinha ou outra para me surpreender e surpreender você também, é claro. E sempre surpresas boas, surpresas agradáveis. E com certeza você tem crescido aqui ao longo desses quase 20 anos de programa que a gente está juntos aqui aprendendo, crescendo e sendo abençoado. Uma pesquisa conduzida por médicos italianos revelou que 65% dos pacientes de Covid-19 apresentam os sintomas de perda de olfato e paladar durante a infecção. Mais de 2 anos após o início da Covid-19 e ainda escutamos relatos de pessoas que, mesmo depois de terem vencido a doença, estão com a dificuldade no olfato. Será, gente? O que acontece aí? O que a gente pode entender com isso e quais as respostas que a gente tem? Nós vamos ter essas respostas daqui a pouquinho, conversando com a otorrinolaringologista especialista em nariz, Daniele Andrade, sobre esse assunto. Tudo bem, doutora Daniele? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, querida. Eu que agradeço o convite, querida. Então, muito bom a gente tirar essas dúvidas, né? Sim. Muita gente está aí, nunca mais eu vou sentir, o meu olfato vai voltar ao normal. São várias dúvidas que você vai tirar pra gente daqui a pouco. Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Delícia. E depois, a doutora Daniele vai comigo pra provar a delícia de hoje. Cadê? Cadê o nosso chefe de cozinha hoje? Cadê a nossa cozinheira? Eis-me aqui! E a caixa surpresa tá aqui. Não falei que a produção prepara surpresas? Lembra que naquele outro programa eu falei com vocês que eu sabia o que a gente tinha na caixa, mas que a partir do outro eu não saberia mais? Pois é, chegou o dia. Hoje é o dia que tem aqui uma surpresa, eu não sei o que é, nem faço ideia, só sei que tem que ser uma coisa, né, razoavelmente fácil, né, Kel? Para eu dar conta de fazer e reproduzir a que tá nessa foto, tá? Foto de costas, por isso que tá essa... Que porta-retrato de costas é esse, gente? É porque aqui tem os ingredientes e aqui tem a receita, e eu não faço ideia do que seja. E depois a doutora Daniele vai passar por essa prova de fogo e provar essa receita maluca, hein, doutora Daniele? Bom demais? Fica aí, então anota já, daqui a pouco, já não, né? Daqui a pouco, anota a receita para você fazer na sua casa, claro, se ficar bom, né? Tomara que fique. Vamos lá? Tem palavra do coração de Deus para o seu coração e muito mais, então fique comigo mais uma vez. Você aceita meu convite? Fica comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Nosso assunto de hoje é a perda de olfato. Você, por um acaso, já teve Covid, passou pela Covid? Como é que ficou aí? Como é que ficaram os seus sentidos? Tem gente que perdeu o paladar, tem gente que perdeu o olfato, tem gente que se recuperou rápido, tem gente que demorou e tem gente que reclama que, às vezes, 1 ano depois ainda não está o normal. Bom, a nossa convidada de hoje, aliás, antes de a gente conversar com a nossa convidada de hoje, doutora Daniele, a nossa produção foi às ruas saber como as pessoas passaram pela Covid-19. Vamos ver. Mais de 40 milhões de brasileiros foram vítimas da Covid-19. Metade desse total apresentou sintomas duradouros, segundo a Fiocruz. A equipe do Sempre Feliz veio ao centro de Belo Horizonte conferir quais foram os sintomas apresentados pelas pessoas e se ainda possuem sequelas da doença. Mal-estar, né? O paladar da alimentação. E em relação ao olfato? Também, mas eu fiquei uns 3 dias. Sem sentir o cheiro das coisas? Como que foi assim no dia a dia para você? Eu alimentei assim na base da força mesmo, porque a alimentação, assim, o gosto da alimentação, a gente quase não sentia, né, o gosto da alimentação. E
como que tá hoje? Hoje estou tranquilo, beleza. Me deu uma dor de cabeça, né? Fiquei muito cansado, senti muita falta de ar. Ficou com alguma sequela depois dessa doença? A gente não aguenta correr mais, né? Igual nós corríamos, a gente não aguenta mais correr, né? Sente um pouco de falta de ar, não tem muita força, não. Em relação ao olfato, paladar, você perdeu? Perdi tudo. E hoje, como é que tá? Tá mais ou menos, não tá bom por cento não, né? Você conhece alguém que perdeu o olfato por causa disso? Ou o paladar? Sim. E elas estão com os sintomas até hoje ou já pararam? Algumas continuam e perda de memória também, muitas pessoas reclamam da perda de memória constante. 2 vezes. E quais sintomas você apresentou? O que está acontecendo comigo, comigo particular, desde que eu peguei, eu continuo com a pressão alta direto. Deixou esse tipo de sequela em mim. E você conhece alguém que perdeu o olfato ou o paladar? Não, só vi falar, amigos meus. Fiquei muito cansado e basicamente foi isso. Seu olfato? Perdi o gosto, essas coisas assim. Aí demorou bastante para estar voltando, né? E para você no dia a dia ter perdido o olfato, como foi? Foi muito ruim, porque no dia a dia eu comecei a perceber que assim, eu não sentia cheiro de comida, se eu tava fazendo uma comida, algo do tipo assim, podia queimar. Você acha que isso prejudicou o seu dia a dia? Prejudicou bastante, prejudicou. Nos lugares públicos, em relação a isso, a higiene, essas coisas do tipo, prejudicou bastante. Até em relação a perfume, coisas que eu passo no dia a dia. Mas graças a Deus já melhorou. Que bom que já melhorou. Realmente tem que ter muita paciência também, né? Bom, vou conversar agora com a especialista em nariz, a otorrinolaringologista Daniele Andrade. Mais uma vez, doutora Daniele, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Márcia. Então, a gente ouviu ali alguns relatos, né? E eu mesma experimentei, tive Covid, nós tivemos em janeiro, graças a Deus ficamos super bem, eu, meu marido, minhas filhas, todo mundo junto ali na quarentena. E um dia só eu estava fazendo um suco, era um suco de limão, e eu falei assim, que suco sem graça, né? Aí eu falei, eu devo ter perdido um pouco o paladar. Foi só naquele dia, depois eu comecei a fazer alguns exercícios que depois a gente vai falar sobre isso, se realmente funcionam, né? E no meu caso foi mais o paladar, mas muita gente realmente teve esse problema com o olfato. Como a Covid atua, como ela age aí nessa questão neurológica, influenciando no olfato, no paladar? Sim, não só a Covid, né, mas outros vírus também, quando infectam nossa via respiratória, né, a via aérea nasal, eles têm um tropismo ali pelo epitélio olfatório. Eles acabam entrando no nariz. Eu até trouxe uma figura aqui, eu não sei se eles vão conseguir colocar. Se segurar, eles mostram assim. Aí ele entra lá no nariz, as moléculas de odor, e vão lá no teto do nariz. Lesando, quando é o vírus, né, lesando ou inflamando essa região. E aí a molécula de odor não consegue passar essa mensagem para o neurônio receptor ali. Então, o mecanismo principal dos vírus é esse. Mas pode ter uma lesão mesmo do tecido ali, neural, e até substituição por outros tecidos no organismo. Aí que dá a escala de voltar ou não o olfato. Depende do grau da lesão. Sim, e essa lesão, ela é aleatória, digamos assim, ou existem alguns fatores predispostos para a pessoa, para uns terem mais grave, outros terem mais light, uns voltam mais rápido, outros demoram mais. O que define isso? Na verdade, assim, saber o paciente que vai ficar mais grave ou não, a gente ainda não sabe. Está em pesquisa se tem um fator genético, imunológico das pessoas. Agora, o mecanismo de ação desses agentes agressores, e o Covid mostrou muito isso para a gente, né? É chegar lá dentro do nariz e causar uma lesão leve, moderada ou grave. E aí que vai dizer se o paciente vai ter uma perda mais prolongada ou às vezes rapidinha, igual você teve. E o olfato e o paladar, eles têm ligação, né? Totalmente interligados. Essa questão do otorrinolaringologista, né? São essas questões... Trava-língua, né? Trava-língua. E você, além de ser especialista nos três, se especializou mais ainda no nariz. Isso. Não é? Eu sou rinologista, né? Eu sou especializada em todas essas doenças nasais. E até a parte funcional e às vezes estética também.
Mas eu perdi a pergunta. Não, eu estava falando sobre essa questão de estar interligados. Isso. Por que eles estão interligados? Na língua, a gente tem receptores para o salgado, para o amargo, para o doce, para o picante. Mas a gente não tem a recepção dos sabores mais complexos. Por exemplo, um café tem mais de 250 moléculas diferentes de odor que vão traduzir lá para o cérebro o sabor de cada café, ou o sabor de cada vinho, né? Então, passa lá por trás, quando a gente ingere um alimento, essas moléculas do odor do alimento passa por trás do nariz, da faringe, na rinofaringe, para chegar lá na região olfatória. Então, isso trouxe bastante prejuízo para as pessoas. Eu tenho pacientes que são chefes de cozinha, ou pacientes que trabalham em profissões de risco, bombeiros. Então, assim, a pessoa precisa... O olfato é fundamental. O olfato é fundamental, é um mecanismo para a gente fugir de defesa. Para um alimento estragado, né? Com certeza, é o que a gente faz sempre, né? Exatamente. Pra pegar uma coisa na geladeira, ontem mesmo, a Laricinha pegou, mamãe, tinha já, tipo, uns 2 dias que estava lá, não, tá tudo bem. Então, assim, realmente, o olfato, só quando a pessoa perde, que talvez ela dá mais valor. Ela não sabia que fazia tanta falta. Por exemplo, um dia eu abri a porta da minha casa e senti um cheiro forte de gás. Sim. Quer dizer, o gás, que é uma coisa perigosíssima, né? É fatal, muitas vezes, se você não consegue socorrer antes. Então, realmente, eu falo assim, Deus, como o Senhor é perfeito para tudo, né? Sim. A gente sentir... O nosso olfato, ele é uma segurança, ele é protetivo para a gente também, né? E tem como trabalhar isso, doutora Daniele? Você que citou os seus pacientes aí, né? Bombeiros, chefes de cozinha, que, imagina, você está cozinhando ali, o aroma é essencial, até para mistura, até para saber se passou do ponto ou não, como o nosso né, ouvinte, a telespectador falou assim, eu estou cozinhando, tem medo de queimar a comida. E isso acontece demais, as pessoas reclamam de queimar com mais facilidade. Mãe também, às vezes, não percebe a hora de trocar a fralda do bebê, porque não sente mais. Então, assim, são pequenas coisas no dia a dia das pessoas que causam prejuízo, né? Na qualidade de vida e tudo mais. E tem como tratar, com certeza. A gente sempre gradua se foi uma lesão leve, moderada. Então, assim, a grande parte dos pacientes, né? Graças a Deus até, mais de 60% recupera rapidinho, igual você recuperou. Então, esses pacientes até não chegam pra gente, né? Agora, quando chega lá no consultório, é porque a gente já tem que começar a tratar. E a incidência, doutora Daniele, é maior em homens ou mulheres? Isso é variável. Não tem, mas as mulheres têm uma frequência maior em procurar o médico. Então, sim. Assim, de uma forma geral, né? Nas estatísticas, assim, o paciente feminino é maior, mas nas pesquisas que a gente tem, é bem equiparado. Porque a mulher, ela, de uma forma geral, ela vai mais ao médico, não só nessa questão, mas em todas, né? Exatamente. Acho que a gente, desde nova, já começa a ir a ginecologista todo ano, e os homens a gente tem que arrastar, né? Empurrar e quase que ameaçar, né? Vai ao médico. É verdade. E infelizmente, até as estatísticas dizem que... O telefone está tocando aqui. As estatísticas mostram até um número maior de mortes mesmo dos homens de determinada idade, porque muitas vezes não preveniram a questão de próstata, por exemplo, essas questões masculinas, né? Só um detalhe aqui. Vamos fazer só um parênteses na nossa conversa específica sobre a Covid, já que nós estamos com a especialista aqui, gente, em nariz, e a gente está num tempo que tem muita gente gripado. Eu mesmo estou um pouquinho fanhosa ainda, né? Saindo de uma gripe. Muita gente gripado, alergias. É uma época do ano, doutora Daniele, que aumenta esse número, né? De pessoas com constipação, né? Constipação. Constipação nasal, congestão nasal, enfim. E aí, como prevenir essa congestão nasal e como tratar também? Nossa, ótimo tema. É uma coisa que eu trabalho demais, assim, no consultório, em mídia social. É a consulta preventiva, na época do outono, do inverno, né? Eu peço para os pacientes, primeiro assim, a gente sempre orienta, lavar o nariz com soro fisiológico, é uma coisa que eu passo muito para as pessoas, né? Aquelas que têm rinite ou aquela dor de garganta todo ano, tem que passar lá no otorrino, no inicinho do outono e inverno, que é quando o nosso clima fica muito seco, muito frio.
e que as viroses, né, a incidência das viroses aumenta. Então, a gente tem a vacina da gripe todo ano, não é à toa, né? É justamente nesse período aí que aumenta o índice dessas doenças. Primeira coisa, soro fisiológico. Segunda coisa é a prevenção no médico mesmo. Se a pessoa tem um problema já de repetição, a gente às vezes entra com alguns medicamentos. Tá. E o soro fisiológico, várias vezes ao dia? Eu indico geralmente de 2 a 3, como se fosse, eu até falo com os pacientes, é igual escovar dente. Deixa lá do lado da sua escova de dente e já lava o nariz. A gente usa lá em casa, claro que o médico, né, orientou o sorinho também que tem um corticoide. Sim. É bom o médico receitar, né? Esse Sim. a gente usa 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, por exemplo. Isso. E o outro comum... Esse aí não é sorinho, esse aí é remédio. É remédio, né? A gente fala sorinho porque parece, né, o vidrinho. Não, tá? esse é um perigo, porque esses perigo. vidrinhos têm aquele lá perigoso que é os descongestionantes, que nessa época o povo vai lá e pega o descongestionante. Esse é arriscadíssimo para a saúde. E o remédio, que é o corticoide nasal, ele ajuda a desinflamar o nariz. Então, são para os pacientes que já têm essas alterações crônicas. E aí tem que ser um médico passando, com certeza. Então, gente, tá vendo? Ó, atenção, porque tem... E também, doutora Daniele, lembrar o nosso telespectador que esses que as pessoas você falou que elas correm para comprar, eles viciam, né? Sim, eles têm o mesmo efeito que droga. Eu comparo muito, infelizmente, no consultório, eles têm um efeito de cocaína. Ele é vasoconstritor nasal e causa o vício. E causa riscos cardiovasculares. E nessa época do Covid, até teve um telespectador ali que falou que a pressão dele aumentou, né? O Covid aumenta as doenças cardiovasculares, então a gente não pode correr mais risco. É muito sério isso, né, gente? E com essa questão da gripe, das alergias, a gente é legal a gente... Eu estava falando em casa outro dia, né? Porque lá em casa é muito frio. Então, no frio, você acaba fechando tudo, fica tudo fechado. E exatamente vai dar mais alergia, vai ficar tudo ali, né? Aquele ar não vai circular. É interessante a gente ter essa prevenção também, doutora Daniele, diminuir os tapetes, as cortinas, abrir as janelas. Isso. Tomar sol. Exatamente. Vai a listinha lá na receita, geralmente. Não ter tapete, lavar a cortina com mais frequência, tirar as roupas, os casacos de frio antes, para lavar tudo antes, né? Porque a gente tira, às vezes, do armário e tá lá até... tá todo empoeirado. Pet, hoje em dia muita gente tem, né? Sim. Com a pandemia isso até aumentou. Verdade. Então, assim, esse contato íntimo de dormir na cama, no travesseiro, eu vejo muito no consultório. Não pode. É outra coisa que prejudica. E da forma que for possível, manter sempre seu ambiente arejado. Deixar as janelas abertas, aquecido sim, mas arejado, né? Isso é importante. Ok. Bom, vamos voltar então para o nosso tema de hoje, né? Que é a Covid-19, as consequências dela, né? No nosso olfato. Sim. Quais seriam os tratamentos? Você já citou aqui, tem tratamento, né? E eles são geralmente bem eficazes. Algumas pessoas, claro, respondem mais rápido, outras não, porque isso é muito individualizado, ainda não tem uma resposta, né? Quais seriam esses tratamentos para que a pessoa recupere o olfato? E a gente pode fazer alguns exercícios em casa? Pode, com certeza. Bom, então assim, pensando lá no leve, moderado e no grave, o paciente que está lá no inicinho da Covid, eu sempre indico o soro fisiológico, todas as doenças nasais, né? Lavar o nariz com soro. Isso tem um estudo lá da USP, eu estou lá no grupo também de pesquisa, que mostrou que quanto mais você lava o nariz no início da Covid, menor a sua carga viral. Então, isso já melhora a progressão da doença. A segunda coisa que muitos pacientes já fazem é o treinamento olfativo, que são esses exercícios, né? Se você percebeu que perdeu o olfato, você vai ali no café, no vinagre, tem as substâncias específicas que a gente usa para fazer esse treinamento. E aí, quando já começa a ver que não está passando, passou 1 mês, 2 meses, o olfato continua longe, distante, a gente precisa de uma consulta para poder avaliar a anatomia do paciente, ver se ele não teve uma sinusite pós-Covid, que às vezes acontece, e aí que nós vamos entrar com as medicações. Joia. Já para o intervalo agora? Tá ótimo. Não, é o intervalo da conversa. É a cozinha, intervalo da nossa conversa. E eu vou para a cozinha já, doutora Daniele, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Eu quero saber também como... só da gente cheirar ou aspirar o aroma, isso vai para o cérebro, produz ali um exercício. Como é que isso funciona? Depois a gente conversa mais sobre isso, não é, gente? Porque agora está na hora da nossa receita.
receita surpresa. O que será que temos nessa caixa preta? Negócio de caixa preta não é legal, não, né? A gente lembra de caixa preta, é uma coisa ruim, né? Quando acontece... Deixa eu falar de caixa preta, nem vou citar o assunto. Bom, o que será? Essa caixa preta aqui é boa. Vamos trocar de cor, né? Vamos... Ó, era pra olhar? Até esqueci, já dei uma olhada. É pra olhar, o que eu tenho que fazer primeiro que eu esqueci? Olhar a foto? Ninguém me responde. Ah, a vinheta, gente, no ar, tá na hora da receita. Pode virar a foto? O pessoal ver? Essa produção é chique demais, gente. O negócio antes era o avocado toast. Agora é overnight oats. Até rima. É poesia ou o que é? Olha que lindo. Mas vocês também estão achando que eu sou muito ruim na cozinha, gente. Estão trazendo coisa muito boba. Então, não. Muito fácil. Boba que eu tô falando assim, fácil de fazer? Estão com medo, né? Não posso provocar, não, porque vai que aparece um trem difícil aí qualquer hora. Que nós temos aqui coconut, já que eu vou falar inglês, então agora eu vou falar só inglês. Sour cream. É natural yogurt. Mango. Vai traduzindo aí, ó. Mango. We have here oats. É aveia, tá, gente? Aveia. Ó, aveia. E aqui we have, o que é isso aqui? Raspas de limão? Gengibre. Nossa, que gengibre amarelo, bonito. Você coloriu ele? Sério? Nossa, que delícia. E mel. E será que eu vou conseguir fazer essa receita? Será que eu vou conseguir fazer essa receita? Ó, tem receita e tudo aqui, tem cola, tem tudo. Se a pessoa não conseguir fazer uma receita dessa, eu estou expulsa desse programa. Se eu não conseguir fazer essa receita boa. Também pela doutora Daniele. Doutora Daniele, aqui ó, primeiro, olha só, o que eu fiz aqui, gente? Isso é uma coisa forte, que o cheiro é forte, é delicioso, gengibre. A doutora Daniele citou ali o café, o vinagre, né? A minha mãe estava fazendo uma consulta, doutora Daniele, não, foi ano passado. Ela estava com suspeita de Covid, aí estava esperando o resultado do teste, né? E estava fazendo uma consulta, uma teleconsulta, né? E a médica, então, pediu para eu chegar por trás dela com alguns ingredientes, sem ela saber, ela com os olhos fechados, e eu cheguei por trás. Lógico que o primeiro que a gente pega é o pó de café, né? E minha mãe não descobriu o que era. Depois peguei uma outra coisa, o que era? Uma fruta bem aromática, limão. E ela também não soube o que era. Eu falei assim, então, realmente... E aí ela tratou, graças a Deus ficou bem, não teve nada, nenhuma sequela, nenhuma consequência. Agora tá só na gripinha mesmo, na gripezinha. Gente, olha só, enquanto eu tiro o plastiquinho aqui, que tá tudo tão, né, organizadinho aqui, vou deixar você anotar os ingredientes. Isso aqui é ótimo. Doutora Daniele pode ajudar a gente. Ótimo pro café da manhã. Olha, aveia, manga, iogurte, coco, mel, ótimo nessa época agora. O mel é excelente, né? Pra gente evitar, prevenir e também ajudar aí na gripezinha. E à noite, aquele lanchinho que você não quer jantar, você não quer comer uma coisa pesada, também é ótimo. Então anota os ingredientes para você fazer aí a hora que você quiser, de tarde, de noite, de manhã.
Muito bem, olha só que maravilha, que tanto de manga deliciosa. E aqui, olha, tem o coquinho, isso é um coco, né? Isso é um coquinho desidratado, se tiver o coco in natura, né? O coco natural. Eu sempre falava aqui no programa, né? Minha mãe sempre gostava de quebra o coco, tira a água do coco. Olha, tira a água primeiro, né? Quebra o coco, tira a casca e rala o coco. Agora eu amo, e a gente aprendeu que na chama lá no fogão, gela, aquela confusão, né? Põe no freezer, põe na chama, tá, ele abre assim na hora, depois facinho de tirar a casca, se você quiser, claro. Rala bastante coco e deixa no freezer. E se quiser, tem esse aqui que é mais prático, tem com açúcar e sem açúcar. Então, observe no pacotinho, compre o sem açúcar, tá bom? Vamos lá? Vamos ouvir então primeiro a nutricionista? Bárbara, nutricionista, vai nos falar sobre os benefícios dessas delícias aqui. Vamos ver. Oi, Márcia! Então, o Overnight Roast, conhecido também como aveia dormida, é um mingau de aveia feito com sementes e frutas, que fica na consistência de um pudim. O nome overnight vem do inglês, né, que se refere ao modo de preparo, que é deixar a aveia descansando no leite à noite em um pote e de preferência de vidro, para que fique cremoso e consistente. É uma opção super prática e nutritiva para um café da manhã, também para um lanche da tarde. Você prepara o overnight, né, na noite anterior, deixa na geladeira e consome apenas no dia seguinte. O sucesso do overnight, né, se dá em virtude dos diferentes ingredientes que podem compor a receita, sendo incluído, né, de acordo com a preferência de cada pessoa. É um lanche muito versátil, né, prático, rico em fibras, vitaminas e minerais. Os benefícios são vários, né? Dentre eles, ele ajuda a regular o intestino por ser uma preparação com bastante fibras solúveis e insolúveis, né? Ela ajuda na formação da consistência do bolo fecal, com isso auxilia na regulação do trânsito intestinal. Mas é importante lembrar que é muito importante ter o consumo diário e ideal de água. Também ajuda na saciedade, as fibras, né, formam um gel no estômago, principalmente quando usamos a chia hidratada. Isso proporciona uma mastigação mais lenta e, por consequência, oferece mais saciedade. E também praticidade, né, para quem gosta de coisas práticas e se gosta de organização, né, essa receita ela pode ser conservada na geladeira em até 3 dias. Então, essa receita ela tem inúmeros benefícios por ser prática, né? E você pode fazer essa receita colocando inúmeros ingredientes dentro da preferência de cada pessoa. Ela ajuda na saciedade e também ajuda a regular o intestino. Então, é uma receita gostosa e que todos podem fazer. Obrigada, Bárbara. Até eu posso fazer, olha só. Não, tá claro. Isso aqui, minhas filhas podem fazer. Laricinha, minha filha, acorda, prepara iogurte, frutinha, granola para levar para a escola. Gente, nem sempre é saudável, claro, mas de vez em quando é. Bom, aqui, olha só, eu coloquei, enquanto a Bárbara estava dando as dicas, eu coloquei o iogurte natural. Você pode comprar iogurte natural desnatado, que nesse caso aqui é melhor ainda, né? Porque ele tem menos gordura e não tem açúcar, já que a coisa aqui, né, a pegada é a coisa saudável. A aveia, bom, a aveia vai ficar, por isso que é o overnight, ou seja, ela vai dormir, né? Isso daqui, o ideal, a dica é que ela durma, a aveia durma aqui no iogurte, para ela ficar hidratadinha e molinha. Só que, se você gosta de uma coisa mais crocante, você pode também, na hora, acrescentar outra coisa. Acrescenta umas castanhazinhas. Porque tem gente que gosta, né, gente? Muito de uma coisa crocante. Eu amo uma crocância. Então, você pode colocar aqui não só a aveia, mas colocar também a granola, que é a mistura de aveia com outras coisas, tá bom? Então, olha só. Por isso que o ideal, aqui é lógico que hoje nós não vamos comer só amanhã não, tá, gente? Nós vamos comer hoje mesmo. Mas a ideia, como a Bárbara falou, é que ela fique bem hidratada. Vai ficar tipo um mingauzinho de aveia, só que
natural, né? Cru com o iogurte. Agora, esses potinhos estão aqui, gente, para te dar uma sugestão. Se você quiser levar, por exemplo, igual a gente falou, para a escola, para o trabalho, você faz, como a Bárbara disse, dura 3 dias, fica 3 dias na geladeira, legal, saudável, bacana, não precisa nem cheirar para ver se tá legal ou não, né? Então você faz os potinhos tampadinhos bem, esse potinho tem que ser bem hermético, né? Quanto mais tampadinho, melhor. Essa aqui é uma porção ótima para você comer de lanchinho, assim, né? Na escola ou no trabalho. Deixa os potinhos na geladeira, olha que prático. Todo dia vai lá, pega um e pode variar as frutas, variar o sabor do iogurte, variar a granola também. Olha que delícia, ótima dica, essa produção arrasou. Agora você pode colocar a manga. Manga é uma fruta maravilhosa, mas é uma fruta calórica. Então você tem que tomar cuidado também, se você está preocupado com isso, né? Claro. Se você não estiver preocupado com isso, maravilha. Coloca aí a quantidade que você e a sua família gostam. Ah, manga, não gosto de manga. Muito difícil alguém não gostar de manga, mas tem gente que não gosta. Você vai usar a fruta que você quiser, né? Maçã, pera, pêssego. Ô, gente, graças a Deus, a gente tem um país maravilhoso, riquíssimo em frutas maravilhosas, um país tropical, que mesmo no outono e inverno a gente tem uvas sem semente. Ai, delícia demais. Muito bom. E agora, olha só, tudo é muito a gosto, né, de gosto. Ficamos sabendo que a nossa querida doutora Daniele, otorrinolaringologista que está aqui com a gente hoje, não gosta de gengibre. E ela tem toda de direito de não gostar. Então, vou colocar gengibre só no meu. Tá bom, doutora Daniele? Vou fazer uma surpresa para ela, gente. Para ver se ela ia manter a classe quando ela estivesse comendo ali com o gengibre e falar, está maravilhoso. Mas eu não vou fazer isso com ela, né, doutora Daniele? Primeira vez que ela vem aqui, eu não posso fazer isso com ela. E outra coisa, gengibre, gente, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque ele rouba. Ele é ladrão de sabor, né? Ele rouba o sabor, então tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, gosto muito de gengibre, mas no ponto. Gengibre pouco gengibre. Então, vou dar uma espalhadinha aqui no gengibre. Inclusive, tem uma pergunta que muita gente me faz. E pode ser que você também esteja curioso aí. Márcia, você já comeu alguma coisa no programa que você não gostou? Todo mundo me pergunta isso. Você gosta de coco? Então, vou pôr um coquinho no seu. O meu, eu amo coco. Coquinho seu e mel também você gosta, né? Gosto. Então tá bom. Já que não tem gengibre, vamos caprichar no coco. Aí, gente, uma das poucas experiências, digamos assim, negativas que eu tive no programa foi um chefe, muito tempo atrás, não estava nem na cozinha, no estúdio ainda, estava no comecinho do programa, que fez uma receita, colocou muito gengibre. Muito gengibre, e aí realmente não ficou legal. Ficou comível, mas não ficou tão bom. Olha que lindas. Muito lindas, não ficaram? Se você colocar umas frutas vermelhas, morango, fica mais lindo ainda e pode misturar um pouquinho de cada, né, gente? Isso aqui é só um exemplo. Gostei muito da receita, produção. Delícia, viu? Maravilha. Aqui a gente não vai deixar, né, da noite para o dia, como é o overnight, que é uma coisa, né, dormida, digamos assim, da noite para o dia. Mas você pode, obviamente, comer aí a hora que você quiser. E como eu disse, quer mais crocância? Coloca umas castanhinhas em cima, amendoim, pouquinho também, que é calórico, mas é ótimo para a saúde, que é a gordura boa que a gente tem nas castanhas, ok? Delícia! Já estamos de volta, o intervalo é muito rápido e a gente voltou aqui no Sempre Feliz para continuar a nossa conversa sobre o olfato, como ficou o olfato em algumas pessoas aí durante e pós-Covid-19. A gente está conversando com a doutora Daniele Andrade. Andrade mesmo? Ela é otorrinolaringologista especializada em nariz e ela está conversando com a gente, já respondeu várias perguntas, vai responder mais um pouco. Só que antes, doutora Daniele, a gente tem mais 2 depoimentos de pessoas que tiveram dificuldade com o olfato. Vamos ver. Olá, meu nome é Ivaxson de Jesus,
Vou relatar a vocês o que me aconteceu em 2021, no mês de março, quando tive Covid. Nessas semanas de Covid, né, eu fiquei totalmente confinado e eu fiquei ali 2 semanas, né, os 15 dias, e nesse período eu fiquei sem sentir cheiro, sem sentir o sabor das coisas. Nesse período, né, de recuperação, depois dos 15 dias, eu tive a recuperação do gosto, do sabor e do cheiro também, né? Meu nome é Jonathan Nunes e em 2019 para 2020 eu peguei Covid-19. E eu vou falar que não é uma coisa muito boa não, tá? Eu tive fortes dores de cabeça, febre alta, dor de garganta, cansaço no corpo também tremendo. E um dos maiores sinais que eu tive foi a perda de olfato e um pouco do paladar. O paladar não sumiu 100%, mas já o olfato, desde essa época que eu não sinto cheiro nenhum. E uma outra coisa, outra situação que me passou foi quando eu estava andando de carro e do nada parei no sinal e um motoqueiro virou pra mim e falou assim: cara, eu acho que seu carro tá vazando gasolina. Eu, vazando gasolina? Tá, não dei bola não. Poderia ser água que tá vazando, alguma outra coisa, né? Mas beleza, chegando em casa, de novo minha mãe falou assim: nossa, Jonathan, esse seu carro tá vazando gasolina. Aí eu, falei assim, 2 pessoas falando ao mesmo tempo, no mesmo dia, não é normal. Então eu liguei meu carro e olhei, realmente estava vazando combustível em cima do motor. Então eu liguei para o meu mecânico e falei o que estava acontecendo com ele. E ele falou assim que era um risco, que ele não poderia estar andando com um carro dessa maneira, que poderia ter ocasionado um incêndio. Na própria internet eles falam, a gente pesquisando sobre como recuperar o cheiro, eles falam do fato de você cheirar as coisas, tentar atiçar o seu olfato. Então eu cheirei pó de café, fiz várias N coisas para poder ver se eu conseguia sentir cheiro novamente. Mas mesmo assim não consegui, o cheiro hoje até hoje não voltou. Meu Deus, tadinho. Beijo para você, querido. Vocês dois, né? Beijo para vocês. Obrigada pela participação. E realmente, né, a gente estava falando sobre a proteção, como o olfato nos ajuda nessa proteção. Ele correndo esse risco, que é perigosíssima a questão da gasolina. Sim. E ele falou que não voltou ainda. Vai voltar, doutora Daniele? Falar que vai voltar, a gente nunca pode dizer, né? O que geralmente a gente cria um protocolo com o paciente? É considerada perda definitiva do olfato só depois de 2 anos. Então, assim, a gente está completando agora os 2 anos de pandemia, então alguns pacientes têm ficado realmente com uma perda definitiva. Mas, em geral, são pacientes com 6 meses, 1 ano e tem tratamento. Ok. Então tem que procurar um médico mesmo, né, gente? Sim, é muito importante. Depois que não volta ali naquela fase inicial, de 1 mês no máximo, 2, procurar o otorrino, o rinologista lá, especialista em nariz, porque aí nós vamos fazer uma propedêutica, né, dos exames. Fazer um exame de filmagem nasal, às vezes está indicado fazer uma ressonância crânioencefálica para olhar se teve alguma lesão mais profunda e entrar com tratamento mais direcionado para isso. Joia. A gente falou no bloco anterior, né, antes do intervalo, sobre a questão dos cheiros. Sim. Porque se eu cheirar café, como ele também comentou ali, eu também cheirei, tem aqueles olhinhos, né, óleos essenciais. Eu tenho um de alecrim, então quando eu senti naquele dia que eu comentei que meu paladar estava estranho, que ele estava... É como se eu sentisse um gosto muito suave, quase não sentisse o gosto. E eu falei assim, olha, realmente eu comecei a cheirar, toda hora eu ia lá. Como isso funciona no nosso cérebro, doutora Daniele? Sim, o neurônio olfatório, né, a parte da pontinha lá que recebe as moléculas de olfato, ele é o mais exposto do corpo humano e ele pode se regenerar. Dependendo do grau de destruição ali, de lesão do epitélio, as próprias células que estão ali em volta regeneram esse epitélio. E aí é igual a fisioterapia, né? A gente fala que é uma fisioterapia do olfato. É treinar para poder ter essa plasticidade ali de recuperação do tecido. Então, é frequência e tempo. A gente pede algumas substâncias específicas, os óleos essenciais são muito bons, a gente tem fonoaudiólogas que fazem esse tratamento até no consultório delas também. Geralmente eu indico 2 vezes ao dia, a gente tem um grupo de substâncias.
vai cheirar ali durante 30, 40 segundos e dá um intervalo entre um e outro. Tem que pensar naquilo que você está ali no olfato. É o potinho de café, eu peço para o paciente identificar café. Você olha para ele, identifica, porque o olfato ele está muito relacionado com a nossa memória afetiva. No cérebro lá tem uma área do cérebro que chama sistema límbico. E é importante a gente resgatar isso também. Para a volta e para o tratamento ser mais eficaz, mais rápido. Ótimo. Bom, lembrando, né, que como a gente já falou anteriormente, você explicou para a gente que existe essa conexão entre olfato e paladar. Sim. Então, quando a pessoa ela perdeu temporariamente, ou mesmo que seja um pouco mais prolongadamente, o paladar, ele está relacionado ao olfato? Na maioria das vezes, sim. A não ser que ele tenha tido uma lesão muito grave de outro nervo que é responsável só ali pelo salgado, pelo doce. Mas, na verdade, o que a gente viu nas pesquisas do Covid é que ele atinge o olfatório. E, através disso, ele afeta o paladar. Sim, porque a gente sabe que quando a gente, igual a gente fala, né, que a gente está gripado, não estou sentindo o gosto da comida, não estou nem com vontade de comer, então tem tudo a ver mesmo essa questão. Bom, só para terminar, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, mas você citou o café, quais seriam essas outras substâncias que a gente poderia cheirar, que a gente tem em casa mesmo, que a gente poderia fazer esse exercício aí para o nosso cérebro? A gente tem um protocolo assim, de treinamento caseiro, né? É o café, mel, baunilha, vinagre de vinho tinto, um suco cítrico, você citou o limão anteriormente, às vezes pode ser um suco de laranja, de tangerina. A menta, a gente pede para o paciente pegar pasta de dente mesmo, de menta, isso ajuda. E o cravo. O cravo é forte. Que também é mais forte, assim. E eu peço para os pacientes ficarem ali 30, 50 segundos com o cheiro, intervalar mesmo durante o dia, pensar bem e anotar. Porque pode ter um cheiro, às vezes, de outra substância, né? Que a gente chama de fantosmia. A pessoa, às vezes, está com a substância ali e está sentindo outro cheiro. E esses relatos não quer dizer que é uma coisa ruim, quer dizer que está recuperando. Para o médico é importante. Que bom. E variar, né? Não é cheirar a mesma substância várias vezes ao dia, não. Cheira de manhã uma, daqui a pouco cheira outra e vai variando para que o cérebro também vá reconhecendo novamente aquela substância. Exatamente. Né? E os óleos essenciais têm vários protocolos, aí ficaria extenso falar, porque depende muito da concentração dele também. E eles são bons, né? São bons também. Pode falar outro dia sobre eles, então. Sim. Muito obrigada, querida. A gente vai se encontrar ali para você comer a minha receita maravilhosa. Daqui a pouquinho, né? Agora eu só tenho aqui um tempinho para compartilhar com você um pouco da palavra, né, do coração de Deus. Gente, é tanta coisa para falar, até sobre esse assunto mesmo, porque a Bíblia, ela compara as orações, as nossas orações, como incenso agradável às narinas do nosso Deus. E ele tem um olfato que nunca vai estar interrompido por nada, né? Ele tem um olfato perfeito, ele é perfeito, né? A gente não pode fazer uma comparação nossa com a dele, obviamente, porque ele é perfeito, ele é espírito, ele não é corpo carnal como nós, né? Mas eu até costumo dizer o seguinte, que quando a gente tem um livro muito famoso que nós conhecemos, que se você não leu ainda você pode ler e deve ler, que é um livro muito bom, que se chama As 5 Linguagens do Amor. Esse livro fala sobre 5 linguagens que a gente tem para expressar e para receber amor, não é? Eu não vou entrar nesse detalhe agora. E eu costumo dizer o seguinte, se você não leu o livro, leia, mas enquanto isso, eu aplico na minha vida, ensino para as pessoas sobre os 5 sentidos do amor. Que você empregue, que você expresse, que você se relacione colocando sempre os seus 5 sentidos nas suas relações. Sabe, a gente que é mãe, esposa ou filho, você pode trabalhar esses sentidos todos nas suas expressões de amor, né? A doutora Daniele citou aqui a questão da memória emocional, né? Nosso olfato. Eu estava lendo que, um dia que eu fui pregar sobre isso, que a nossa memória mais forte é a olfativa, não é? De todos os nossos sentidos. Então, quando você comeu algo, você experimentou algo, o seu paladar vai guardar aquilo, mas aquilo que você sentiu o cheiro vai ser muito mais forte, o seu cérebro vai guardar muito mais do que os outros sentidos. Então, quando você vai expressar o seu amor,
pelas pessoas, coloque todos os seus sentidos nesse amor. Então, fala assim, faça aquele bolo que a gente lembra da nossa mãe, da nossa avó, que fazia aquele doce, aquele bolo, que você sente o cheiro até hoje, você você volta, você é arremessado lá para o passado. Outro dia, olha que coisa simples. Eu fiz lá em casa um café da manhã para os meus amigos, o Ian, que foi aqui nosso superintendente nos primeiros anos da Rede Super, e o Leonardo Girundi, eles foram tomar café na minha casa. E eu fiz, e a Branca também, esposa do Ian, e eu fiz uma garrafa de café e naquele dia eu resolvi fazer, que eu nunca faço, uma garrafa de chamate. E o Ian, quando ele viu que tinha chamate, ele falou assim, gente, lá em casa a Branca não gosta de chá, então não faz chá. E eu me lembro tanto da minha infância, eu voltei agora lá, só de sentir o cheiro daquele chamate. E foi muito gostoso, ele colocando o chá ali, tomou várias xícaras. Eu amo o chamate também, é o chá que eu mais gosto. Então, assim, é muito gostoso você expressar os seus sentimentos pelas pessoas, fazendo algo, né? Quando você usa aquele perfume gostoso, todas as vezes que o seu filho, o seu marido, a sua esposa sentir aquele cheiro, vai lembrar de você, né? O tato. Então, quando você for conversar com seu filho, com sua esposa, com seu marido, sempre você pode passar a mão no cabelo, você pode passar a mão na bochecha, encostar no braço, você vai expressar o seu amor com todos os sentidos. Ouça, não é? Pare e ouça o que ele tem para te falar. Às vezes a gente está com uma correria, né? E o filho está querendo contar a casa, aquele caso que não acaba nunca. E você às vezes, fala logo, menino, não aguento mais, eu estou com pressa. Pare, escute o que ele tem para dizer e olhe nos olhos. Olhe nos olhos, sempre olhe nos olhos. É claro que a nossa vida é corrida, mas não deixe de tirar um tempo, pelo menos, para olhar bem nos olhos das pessoas com quem você está se relacionando. Pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém, porque você vai enxergar mais além do que você está vendo ali. Quando você olha nos olhos, quando você mostra que você está interessado, quando você olha bem profundo nos olhos de alguém, você está demonstrando para ele assim, eu estou interessado no que você tem para me dizer, eu estou interessado no que você tem para me falar. E Márcia, você começou falando de Deus, do aroma suave, pois é, porque Deus se relaciona conosco com todos os sentidos. A Bíblia diz que Ele nos toca, né? É claro que tudo espiritualmente, Ele nos toca, e Ele nos toca através de pessoas. Sabe quando você recebe um abraço maravilhoso, você sente como se fosse o próprio Deus te abraçando? Ele nos vê, Ele fala conosco, Ele nos ouve e Ele sente o cheiro das nossas orações, não é? Então, Apocalipse se cita, eu tenho aqui a referência muito rapidamente, cita a questão das orações dos santos, o Salmo 141, 2, o salmista diz que a minha oração seja como incenso diante de ti, e eu não tenho tempo de remeter agora o Antigo Testamento, quando as pessoas, para adorar a Deus, elas queimavam incenso e aquele aroma subia como se fosse a adoração a Deus. E nós então entendemos que quando nós oramos, quando nós nos derramamos diante de Deus, Ele sente, Ele recebe isso como um perfume, sabe? Ele diz, ai, filha, que delícia ouvir as suas palavras, que delícia ouvir as suas orações. Então, que você possa colocar em todos os seus relacionamentos, em primeiro lugar com Deus, todos os seus sentidos. Fale com Ele, grite, chore, cante, aplauda Ele, não é? Ame, ouça o que Ele tem para te dizer através da sua própria palavra, da Bíblia, e também com as pessoas ao seu redor. Imprima, não é? Coloque, dedique todos os seus sentidos, envolva todos os seus sentidos nos seus relacionamentos. Você vai ver que diferença vai fazer, você vai ver que você vai colher muito mais frutos e muito mais amor de volta, coisas lindas de volta, através de tudo que você fizer aí para o seu próximo. Muito bom, delícia. Vamos provar? Só que antes de provar, nós vamos orar. E você que está aí, aproveite esse tempinho, coloque sua vida diante de Deus, sua gratidão, suas necessidades e ore conosco. Pai, muito obrigada porque o Senhor é o Deus que nos ouve, que se relaciona conosco de uma forma maravilhosa. O Senhor é um Deus vivo, um Deus que
atende às nossas orações, que fala conosco, que nos vê, mesmo quando a gente acha que o Senhor não está nos vendo, que o Senhor não está sabendo o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está passando. A Tua palavra nos garante que o Senhor nos vê, que o Senhor nos viu quando a gente era uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe. E o Senhor é aquele que nos vê, não apenas nos vê, mas nos enxerga, e nos contempla e nos ajuda e toca e com a Tua mão, o Senhor estende a Sua mão para nós e nos socorre. Então, o Senhor é um Deus maravilhoso que se relaciona conosco de uma forma linda e que nós possamos aprender também contigo, a nos relacionar contigo dessa forma e também com as pessoas. Oferecer a Ti as nossas orações como um perfume agradável, oferecer a Ti a nossa vida como um aroma agradável a Ti, Pai, no nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida da doutora Daniele, que está no programa comigo hoje, que a Tua bênção esteja sobre ela, sobre a sua família, sobre os seus projetos, seus planos, seus sonhos, sobre o trabalho que ela executa e que em tudo ela seja próspera, feliz e ela seja abençoadora. Abençoa todos que estão nos vendo agora, que a Tua bênção esteja sobre todos eles, com saúde, paz, alegria, salvação, com vida, restauração de casamentos e tudo o que eles precisam. E cura também, que o Senhor pode fazer uma cura sobrenatural, o Senhor pode usar os profissionais, usar os medicamentos da maneira como o Senhor achar melhor, mas que o Senhor possa proporcionar esse alívio às pessoas que estão gripadas, que estão doentes, que estão passando por momentos tão difíceis, muitas vezes com um diagnóstico tão terrível, às vezes internadas agora nos assistindo de um hospital, que elas sejam restauradas em sua saúde pelo amor, pela graça, pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigada por este alimento, pela Tua provisão todos os dias. Nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos provar. Delícia. Olha só, gente. Você gosta de aveia? Muito bom. Meu gengibrinho ficou bom, ficou na medida certa. O gengibre eu até como, mas pouquinho. Eu tenho medo dele. É isso aí. Muito bom. Ele é um ladrão mesmo, né? Assim, ele... Mas ficou bom. Delícia, hein? Pode comer mais? Overnight Oats. Tá muito chique, viu? Vai ter algum dia algum nome em português nessa história? É porque eu fico conversando com ela, fica rindo no meu ouvido, ninguém sabe. Mas aqui uma conversa, um diálogo entre a minha amiga, minha consciência, a minha outra voz. Pode terminar? Então, um grande beijo para vocês. Beijo, querida. Muito obrigada, viu? Você pode continuar comendo se quiser. A gente deseja que você tenha um fim de semana maravilhoso, lindo. Uma semana muito abençoada. Cuidado, cuide-se, cuide da sua família, ame o Senhor e ao seu próximo. Um grande beijo, a gente se vê na segunda-feira, no próximo Sempre Feliz, se o nosso lindo Deus quiser. Beijo, tchau, até lá.